Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Neste domingo, o Evangelho ele nos leva a refletir sobre a virtude da esperança. Essa virtude que nos leva a ter os nossos olhares, a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso ideal no reino dos céus. No final do Evangelho, Jesus vai dizer: Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Veja que essa retribuição, essa recompensa que acontecerá na eternidade será de acordo com a nossa conduta nesta terra. Por isso que Jesus Cristo ele vai conduzindo os seus discípulos para que eles se abram a esse entendimento da verdadeira vida em Cristo, da verdadeira vida em Deus. Por isso que Jesus ele começa o Evangelho de hoje anunciando a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Esses mistérios que fazem parte da nossa vida, esses mistérios que cada cristão experimenta no decorrer da sua vida. Por isso que nós precisamos aprender a experimentar a vida de Cristo através da paixão, da morte e da ressurreição, através do sofrimento, da mortificação e da alegria, que é essa experiência da alegria, da felicidade eterna, já nesta terra. Esse é o mistério que nós precisamos aprender a viver, porque Jesus ele veio para nos alertar, para que a gente possa deixar de ficar olhando somente para o mundo, para as coisas materiais, as coisas passageiras, para que nós possamos olhar mais para o céu, para a eternidade, para que nós já possamos possuir nessa terra já essa experiência futura, a experiência do reino dos céus. Por isso que Jesus também ele vai ali fazer uma exortação a Pedro, porque Pedro, diante daquela pregação de Jesus, Pedro ele vai dizer ao Senhor: Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça. Veja que Pedro, ele parece que não escuta a palavra ressurreição. Parece que ele fica somente no sofrimento, na paixão e na morte de Cristo. Muitas vezes, quando nós não amadurecemos a nossa fé e não esperamos no reino dos céus, nós vivemos assim. Nós vivemos sempre fugindo do sofrimento e principalmente com medo da morte. E isso acontece porque nós temos pouca convicção em Jesus Cristo e no reino dos céus, que é o que Ele nos anuncia.
como o fim último da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, depois que Pedro fala aquelas palavras, como que repreendendo o próprio Filho de Deus, Jesus ele vai dizer: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja que Jesus Cristo ele quer nos exortar. Quando Jesus chama Pedro de Satanás, ele não está chamando Pedro de demônio, mas ele está fazendo uma menção ao significado da palavra Satanás, que significa adversário. Nós não podemos ser adversários da obra de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele nos exorta diante da nossa vida, porque toda vez que nós nos apegamos muito às coisas dessa terra, nós começamos a se tornar adversários dessa obra divina, dessa obra que deve acontecer na nossa vida e deve ser manifesta através da nossa vida para a vida do nosso irmão. Por isso que nós não podemos ser pedra de tropeço. Nós não podemos pensar as coisas como as pessoas dessa terra. Nós precisamos pensar como Deus pensa, porque Jesus Cristo mesmo veio ao nosso encontro para nos ensinar a pensar diferente, a sentir a realidade diferente, para que nós possamos ter uma vida mais reflexiva, tendo em vista o fim último da nossa vida, que é a eternidade, para que nós possamos sentir de forma que as paixões elas não nos arrastem, mas nós possamos fazer crescer no nosso interior, no nosso coração, as virtudes de compaixão, a virtude da misericórdia, que nos aproxima mais de Deus e nos aproxima também mais do nosso próximo. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos indicar a verdadeira forma de seguir. E ele vai dizer: se alguém quer me seguir, veja que o segmento, o chamado de Deus, o chamado de Cristo para a nossa vida não é um chamado de obrigação, mas é um chamado onde Jesus Cristo nos oferece um caminho de salvação. E ele vai dizer: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, renunciar a si mesmo significa deixar a nossa vontade desordenada para fazer a vontade de Deus. Purificar as nossas paixões que vão cada vez mais nos impulsionando a agir mal, para que nós possamos agir bem, para que nós possamos agir segundo a nossa própria natureza, para que possamos fazer a vontade de Deus. E tomar a cruz significa participar da vida e da missão de Cristo. Tomar a cruz, Jesus ele não tinha pecado algum. A cruz de Jesus é o peso dos nossos próprios pecados. E quando nós tomamos a cruz, isso significa o quê? Ajudar a Jesus Cristo a carregar a cruz. Ajudar a aliviar esse peso, porque ali está o peso dos nossos pecados. Ali está o peso dos pecados do mundo inteiro. E quando nós vamos, dia após dia, crescendo nessa capacidade de carregar a cruz, nós começamos a participar da obra redentora de Cristo. E nós começamos a participar dos mistérios da vida de Cristo. Isso nos dá um olhar sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. E nos permite realmente buscar muito mais o reino dos céus do que as coisas dessa terra. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Porque esse tempo nessa terra é só um caminho, uma peregrinação para voltar para junto de Deus na eternidade no céu. Por isso que nós precisamos verdadeiramente olhar para a nossa vida e refletir como nós estamos usando a nossa vida, como está sendo a nossa conduta cristã. Porque a nossa conduta cristã deve ser de acordo com a meta final, que é o reino dos céus.
para que nós não perdamos a vida eterna, mas possamos gastar a nossa vida nessa terra pela salvação das almas, para nos unir mais a Cristo e com Cristo ajudar a Cristo nessa obra redentora. E assim nós vamos perseverando, tendo essa experiência profunda da presença de Deus em nós, porque nós vamos participando dos seus mistérios e nós vamos fazendo crescer cada vez mais, florescer cada vez mais na nossa vida a virtude da esperança. Essa virtude da esperança que é um grande sinal de Deus para a vida dos nossos irmãos. Essa virtude da esperança que é a manifestação do testemunho de Jesus Cristo, que vai fazendo com que essa grande graça saia da nossa vida, transborde da nossa vida e toque a vida dos nossos irmãos, para reanimá-los no caminho, para a conversão daqueles que vão ter um encontro pessoal com Cristo a partir da nossa vida, para que nós possamos nos exercitar nessa obra de salvação, onde a nossa vida, o nosso testemunho se torna um grande sinal de esperança para as pessoas, para que assim, vivendo bem nesta terra, de acordo com aquilo que é a nossa vida cristã, nós possamos, na eternidade, alcançar o prêmio eterno, esse prêmio que nós receberemos pela nossa conduta cristã nesta terra, pelo discipulado, o seguimento verdadeiro de Jesus Cristo, que nos faz experimentar já nessa terra uma antecipação do reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.